Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. São 150 salmos, né? 150 dias, 150 salmos. Eu estou muito feliz em estar compartilhando cada salmo desse com vocês. Creio que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vamos ter muitas coisas para poder conversarmos, né? Hoje eu posso estar trazendo uma visão, posso estar trazendo uma perspectiva de tudo que eu já vivi até agora, né? Daqui a alguns anos, provavelmente muitas das coisas como eu estou vendo aqui, o princípio não, mas eu já vou ter aprendido muitas outras coisas que eu vou poder agregar, né? E esses salmos agregam muito na minha vida, no meu cotidiano, sabe? Então, eu percebo que a forma como eu vejo, como eu tenho encarado a vida, é parte do que eu aprendo aqui com esses salmos e com a leitura da palavra de Deus, né? Então hoje nós estamos no salmo de número 10 e eu já quero começar lendo. Diz assim: o salmo 10 ele é uma continuação do salmo 9, né? Era um único poema, mas depois dividiu para 2 salmos. Então fica assim: por que, Senhor, permaneces afastado e te ocultas no tempo da aflição? Com arrogância os ímpios perseguem o indefeso, que fiquem emaranhados em suas próprias tramas. O infiel se gaba de sua própria ambição. O avarento menospreza e insulta a Deus. O ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe, é tudo que de fato pensa. Seus negócios têm continuado com sucesso. Muito além da sua compreensão está a tua lei. Por isso ele faz pouco caso dos seus adversários. Pensando consigo mesmo: eu sou inabalável. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim nem aos meus descendentes. Sua boca está sempre cheia de fraudes, maldições e ameaças. Violência e todo tipo de maldade estão em sua língua. Põe-se de emboscada próximo aos vilarejos e às escondidas massacra o inocente. Fica à espreita como leão escondido. Coloca-se de tocaia para apanhar o necessitado, e agarra o pobre e arranca em suas redes, e arrasta em suas redes. Ele espreita, se agacha, se encurva, e o infeliz cai em seu poder. Imagina consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o seu rosto e nunca dará atenção a isso. Levanta-te, Senhor, erga a tua mão, ó Deus. Não se esqueça dos desamparados. Porque o ímpio despreza a Deus, dizendo em seu íntimo: tu não me pedirás contas. Mas tu vês o sofrimento e a dor, e toma esse sofrimento em tuas mãos. O sofredor se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. Quebras o braço do ímpio e do maldoso. Pedes contas da tua crueldade, até que dela nada mais seja visto. O Senhor reina todos os dias eternamente, e eternamente. Da tua terra desaparecem outros povos. Tu, Senhor, ouves a oração dos necessitados. Tu lhes fortalecerás o coração e atenderás o seu clamor. Defende o que não tem pai e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não provoque o terror. Esse salmo ele me aproxima muito de Deus como pai, sabe? Porque nós vemos que muitas das vezes nós pensamos dessa forma primeiro, né? Esse pensamento de órfão: por que acontece isso? Por que aconteceu aquilo? Nós temos essa ideia em mente que a gente precisa saber o porquê de todas as coisas, né? E quando nós não somos respondidos em nossos porquês, parece que a gente não encontra satisfação ou a gente não confia. Então a gente olha para o cenário onde o ímpio está prosperando, onde o ímpio está frutificando, e a gente acredita que
O fato dele estar prosperando significa que eu não vou prosperar. Porque se o ímpio prospera, eu não consigo prosperar. E o Senhor, Ele fala que o ímpio, às vezes a gente acha que o ímpio, ele tem que ser bom, ele tem que ser amável, ele tem que ser gentil, e o ímpio não é assim, o ímpio é mau. O ímpio, ele despreza tudo que está em Deus. O ímpio, ele não quer viver uma vida de acordo com os mandamentos do Senhor, com os direcionamentos do Senhor, obedecendo ao Senhor. O ímpio, ele odeia tudo que está em Deus. Então, às vezes a gente espera das pessoas um comportamento que seria nosso. Então você que é filho, você é ao contrário de tudo que um ímpio é. Você precisa ser fiel, você precisa ser humilde, você precisa ser piedoso. São coisas que já estão em você, porque você é filho. E se você não tem essas coisas, você precisa buscar isso. Você precisa buscar esse lugar de piedade. Então, muitas das vezes nós esperamos que o ímpio ele seja compassivo, que o ímpio seja honesto. E a Bíblia fala diversas vezes que o ímpio ele não é assim. Acontece que também, muitas vezes, nós nos comportamos como os ímpios. E eis a questão. Nós somos impiedosos, nós não somos compassivos. E nós precisamos buscar esses lugares, sabe? Esses lugares onde o Senhor habita, onde o Senhor guarda. Então, a gente se vinga das pessoas verbalmente, mentalmente, como um ímpio. E por fora a gente está agindo como um filho de Deus. Então nós não conseguimos ser plenos. E se a gente não consegue ser pleno, a gente não consegue alcançar a segurança e as dádivas de Deus. Então, se você é alguém que busca justiça com suas próprias mãos, com seus próprios argumentos, por que o Senhor iria te ajudar? Se você é autossuficiente, por que o Senhor iria te ajudar? Então Davi ele deixa muito claro qual é o comportamento, a mentalidade, a forma de agir de um ímpio. Em contrapartida, a gente precisa olhar e ver se nós estamos com essas características de ímpio, sabe? E o Senhor, muitas das vezes a gente tenta se justificar, tenta se defender por achar que Deus ele não está nos ouvindo, mas Ele está ouvindo. O Senhor ele não está no céu, não se esqueceu da gente e nós estamos aqui sozinhos. Não, o Senhor ele está conosco. Da mesma forma que Ele esteve com os discípulos, o Senhor ele está conosco. Da mesma forma que Ele esteve com Adão, Ele está conosco. E hoje de forma muito mais poderosa, porque hoje Ele está sobre nós e em nós. Então você olhar para o ímpio e desejar ter a vida dele, olhar para o ímpio e se questionar tanto por que acontece na vida dele, faz com que você tire os olhos de quem está provendo para você, em quem te justifica. Então se você tenta se justificar o tempo todo, se você tenta fazer as melhores coisas para estar sempre impressionando as pessoas, você acaba se tornando refém dessas coisas. Porque os seus olhos já não estão naquele. Quem te justifica é o Senhor. Quem te justifica é o nosso Pai. E Davi, ele diz que todos os ímpios irão prestar conta. Hebreus também diz que todos nós iremos prestar conta de nossas coisas. Então, talvez hoje você é afetado demais pela opinião do ímpio a respeito de você. Às vezes você é afetado demais pela opinião de alguém que não se importa com você, de alguém que realmente não tem relevância na sua vida. Você se afeta demais pela opinião de pessoas que não acrescentam algo na sua vida, sabe? Algo verdadeiro, algo eterno. Às vezes você se afeta, você considera demais. E muitas das vezes as pessoas que têm algo para te passar da parte de Deus, você ignora, você rejeita. Entende como que as coisas ficam trocadas? Às vezes seu irmão, seu pastor, o seu pai, a sua mãe tem uma palavra, o seu marido, a sua esposa, a sua avó tem uma palavra da parte de Deus para você. Mas às vezes por você conhecer o pecado, as limitações,
daquela pessoa, você resiste. Então você tem aquela síndrome, né, que os de fora, quando os de fora falam, você escuta. Quando os de dentro falam, você não escuta. Eu já passei por isso. Considerava o que todo mundo falava, mas quando minha mãe falava, eu não considerava tanto. Eu não considerava nada. E eu precisei aprender isso. Precisei aprender que a minha mãe era mulher de Deus. Eu comecei a enxergar isso, a ver isso. E hoje, quando eu vou buscar conselho, tanto por ser minha mãe, como por ser uma mulher mais velha, que já passou por muitas coisas nessa vida, eu escuto aquele conselho. E quando alguém me dá um conselho muito diferente do que ela falou, epa, será que essa pessoa realmente quer o meu bem? Porque a minha mãe eu sei que quer. E a minha mãe ela não vai ficar medindo palavras, ela não vai usar de bajulação. Ela não precisa disso. Então, muitas das vezes a gente está com esse coração, onde as pessoas de fora liberam uma palavra para a nossa vida e a gente super considera, a gente acha super importante, muito de Deus, e as pessoas que estão dentro de casa, a gente não considera. Às vezes o seu pai, ele não tem o entendimento, a sabedoria que o seu pastor tem, mas é o seu pai. Às vezes a sua mãe não tem o entendimento, a sabedoria ou a espiritualidade que você julga necessária. Mas quando as coisas apertam, você vai buscar os seus pais, você não vai buscar seu pastor. Existem pastores e pastores. Então sim, tem pastores e homens e mulheres que quando as coisas apertam, cara, vai buscar o seu pastor. Mas não coloque a busca do seu pastor como em detrimento à busca aos seus pais. Não existe essa rivalidade. Não existe a galera da minha igreja, o meu pastor está aqui, a minha família, os meus pais estão aqui. Não existe isso. Porque se de qualquer forma, se seus pais não são da igreja, se seus pais não servem ao Senhor, não amam Cristo, não pertencem ao corpo. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituições, não estou falando de ministério A, ministério B, eu estou falando do corpo. Se os seus pais não pertencem ao corpo de Cristo, que é a igreja, a forma como você lida com eles, como você fala com eles, como você responde, como você interage com a sua família, precisa apontar para Cristo. Porque você já parou para pensar que tudo que os seus pais têm de mais perto de Deus para ver a glória de Deus é você? Você já percebeu, você já pensou que tudo que os seus filhos, a forma como o seu filho vai se relacionar com Deus vai depender muito da forma como você se relaciona com ele? A forma como a sua filha vai se relacionar com Deus depende muito da forma como ela se relaciona com os pais? Então, a nossa conduta precisa ser conduta de filhos. E entender que o Senhor, Ele nos escuta. Então, você não precisa tentar justificar isso ou aquilo outro. O Senhor que te justifica. Ele reina para sempre. Ele diz aqui no versículo 19, defende os órfãos e os oprimidos. Então talvez você seja um órfão de identidade, de pensamento. Talvez você não saiba chegar a uma conclusão, a ter uma opinião com base na palavra de Deus. Durante muitos anos eu não tive. Mas o Senhor, Ele é o seu Pai. Ele defende os órfãos e os oprimidos. Ele dá sustento. Ele forma o nosso caráter, quem nós somos. Então aqui, o ímpio e o justo, o ímpio e o inocente, Davi deixa muito claro, olha, o ímpio ele pensa assim, ele se comporta assim, ele age assim. Se você esperar qualquer coisa diferente dele, está errado, você vai se frustrar. Porque é assim que o ímpio se relaciona, ele planeja o mal. Agora, se você tem essas características ímpias na sua vida, você precisa começar a repensar e encontrar um lugar de verdade. E se você é filho de Deus e está se sentindo injustiçado, não se preocupe, porque o seu pai te ouve, o seu pai te sustenta, o seu pai te guarda.
Seu pai não te deixou aquém do mundo. As pessoas podem fazer o que quiser fazer com você, falar o que quiser falar com você. Não é assim que a banda toca, meu amigo. Não é assim. Você tem um pai que provê, você tem um pai que protege, você tem um pai que te ama. Então você não precisa abrir concessões ou ficar negociando com o mundo, oscilando para ser aprovado, para ser benquisto. Você não precisa de nada disso. Você precisa ser filho de Deus e se comportar como tal e buscar esses atributos. Buscar esses atributos de filho, que depende do pai. Então o filho, quando ele apanha de um valentão na escola, ele vai procurar o pai. E o pai resolve. E no dia seguinte o filho já não apanhou mais, ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe quais foram os caminhos que o pai usou. Acontece que ele passa pelaquela mesma pessoa e não apanha mais. Bem antigo isso, né? Mas bem atual também. Então o ímpio, ele tem esse coração arrogante, que ele acha que nada vai alcançar, vai dar tudo certo, ele está firmado nos seus relacionamentos, nas suas finanças, ele está firmado na sua influência, na política, em tudo. Ele é arrogante, ele acha que ele pode fazer o que quer e nunca vai acontecer nada. Acontece que o Senhor ele vai cobrar, o Senhor ele vai proteger, o Senhor ele vai guardar. Então que a gente nunca venha ter esse coração ímpio e nunca se sentir menor. Porque o ímpio está prosperando, porque o ímpio está crescendo, porque as empresas do ímpio estão prosperando. Não se sinta menor, porque você não é menor. Não há uma comparação, o ímpio aqui, eu aqui, ou eu aqui, o ímpio aqui. Não, você está em Deus. E o ímpio está longe de Deus. E a sua definição de prosperidade é o que Deus diz que é prosperidade para você, não é o que o mundo diz. O que é ser bem-sucedido para você é o que Deus definiu como sucesso, como ser bem-sucedido. Sabedoria é o que Deus definiu como sabedoria. Paz, amor. O amor que você sente, que você prega, que você dá para as pessoas é o que Cristo definiu como modelo de amor. O amor é isso. O amor não é o que o mundo ou o ímpio diz que é. E você precisa ter essas verdades muito fincadas no seu coração, muito enraizadas, entrelaçadas em todo o seu ventre, em todo o seu ser. Para que você não almeje algo que não é para você. Para que você não passe uma vida correndo, se esforçando na direção errada. Porque às vezes você está correndo, se esforçando na direção errada. Então o Senhor ele tem esse lugar de paz, esse lugar de abrigo, esse lugar onde Ele diz quem você é e o que é sucesso, o que é prosperidade, o que é amor para você e o que é para o ímpio, o Senhor cuida. Nós não estamos aqui para ficar julgando o ímpio, dizendo que ele vai fazer isso, vai para lá, vai para cá, não, o Senhor é o Senhor que cobrará tanto deles quanto de nós. E nós precisamos estar nesse lugar de filhos, amém? Deus abençoe vocês, muito feliz com esse Salmo 10, estava ansioso, estava com muita expectativa logo para chegar nele. E agora nós temos 140 salmos ainda, então tem muita coisa incrível para a gente estar aprendendo e desenvolvendo aqui. Senhor abençoe muito vocês.